Esse é o seu canal PS Videoaulas, comemorando seus primeiros 2 anos de existência. E para comemorar esse dia, eu gravei essa aula especialmente para vocês, que eu sinto que os alunos têm uma dificuldade muito grande nesse tipo de problema quando nós temos várias visadas com o mesmo instrumento, no caso do nivelamento geométrico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso nos ajudará cada vez mais a produzir um conteúdo de qualidade e diversificado a você. A aula de hoje é sobre topografia, nivelamento geométrico composto com múltiplas visadas. Esse tipo de procedimento pode ser realizado utilizando-se mangueira de nível, instrumentos, o nível óptico, que é o mais comum nesse tipo de caso, que é simples e resolve, teodolito ou até mesmo estação total. E como equipamento auxiliar, temos a régua graduada, também conhecida como mira. A situação problema é o seguinte: eu tenho que determinar a cota de RN2 baseado numa cota RN1 que foi dada. E neste caso eu precisei instalar um instrumento 4 vezes. Pode ser o mesmo instrumento ou mais de um instrumento, não importa. O que importa é que nós vamos fazer o procedimento 4 vezes. 4 vezes o instrumento vai ser colocado em pontos diferentes para que eu obtenha essa diferença de nível. E nesse meio eu vou ter que obter também as cotas do terreno dessas posições intermediárias. Vejam que nesse caso aí eu tenho instrumento 1, 2, 3 e 4. Notem que no instrumento 2 e no instrumento 3 eu tenho mais de uma visada de vante, que eu chamei de P1, P2, no caso do I2, e no instrumento 3 eu chamei de P3 e P4. Como é que isso funciona? Se não tivessem essas visadas, eu já tenho um problema que resolve isso aí para vocês, sem problema, a tabelinha, como é que você preenche. Mas nesse caso aí, se você raciocinar como na questão que já foi resolvida, se não tivessem esses pontos a mais, não teria problema. E é da mesma forma, uma vez que você já determinou a altura do instrumento, essas outras cotas é só diminuir dessa visada de vante. Vejam como é simples o procedimento. Nós vamos fazer na planilha Excel passo a passo para que vocês consigam acompanhar todo o desenvolvimento de cálculo deste problema. Vamos lá, vamos pegar esses pontos. Então foram dados visadas de ré e visadas de vante. Tenham logo em mente que eu só vou ter 4 alturas dos instrumentos. Por quê? Porque como nós só temos 4 instalações, podemos ter mais do que 4 AIs, ou seja, alturas dos instrumentos. Então vamos começar calculando a primeira altura, que é a mais simples. Nesse caso aí, só é eu somar a cota existente, que foi dada, mais a visada de ré, a primeira visada de ré. Depois eu vou pegar a cota que eu tenho anterior, menos, vou pegar a visada de vante, menos a visada de ré anterior, menos ainda a visada de ré atual. Com isso, eu tenho a minha segunda altura do instrumento. Agora é só pegar a altura do instrumento menos a visada de vante. E aí eu vou ter a primeira cota. Em seguida, eu vou só pegar a altura que eu já calculei e diminuir da próxima vante. E assim por diante. Coloquei um F4 no Excel, que significa que é o dólar, posição absoluta. E vamos calcular a próxima altura do instrumento. Cota anterior. Lembre-se que é a cota do PM1, por isso que os alunos erram. No caso, menos a vante, menos a ré anterior e a ré atual. Vou fazer da mesma forma, colocar o F4, porque agora a posição também é absoluta, vou querer pegar sempre do mesmo AI, e arrasto a fórmula. E assim eu tenho as cotas até o PM3.
Agora falta só calcular o último AI. AI é igual a cota anterior, no caso do PM2, menos a visada de Vante atual, menos ainda a visada de ré anterior, menos a visada de ré atual. Agora é só diminuir a altura do instrumento, que eu acabei de obter, menos 1,65, que é a última visada de Vante que eu tenho. E aí eu vou obter a cota de RN2 como sendo 119 metros. Para que vocês entendam melhor o problema, eu planifiquei, aí eu fiz um desenho do terreno, simulando a situação. Veja como é interessante. Eu coloquei aí uma faixa abaixo para identificar todos os valores que foram achados na tabela. Apenas eu planifiquei para poder caber aí na figura. Não ficou em forma de tabela, ficou em forma de linha. E eu vou destacar aí, ponto a ponto, os valores encontrados com os valores efetivamente medidos utilizando o AutoCAD. Cota inicial, eu coloquei ela de canto a canto para ficar fácil de vocês visualizarem. 120 metros era a cota do meu RN1. Depois, eu fui para o meu PM1, obtive 122,05. Depois, o ponto P1, 123,05. O ponto P2, 122,55. E aí chegaremos no PM2, que deu 121,35 metros. Em seguida, o P3, 121,95. P4, 121,80. Chegamos no PM3, ponto de mudança 3, que é 119,15. E finalmente, nossa referência de nível RN2, que é 119 metros. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!